Olá, concursandos, olá, concursandas. E aí, estão animados aí para a prova? Está chegando o dia 1º de fevereiro, está aí. Bem, vou apresentar hoje aqui de forma rápida, né, a Lei 8249, a Lei 12845 e o Código de Ética da Corregedoria. Nós vamos falar sobre isso e é importante vocês, pelo menos uma leitura sobre essa legislação, ok? Para a gente poder melhorar, né, nas provas, né? Caso eu falar sobre o assunto, a gente ter noção do que se trata. Vamos lá. No capítulo 2 da Constituição, capítulo 7, vai falar sobre administração pública. Então, no artigo 37, vai falar que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal, Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aí todo concursante tem que saber isso. Então eles simplesmente, para lembrar, fala LIMP, né? O L de legalidade, de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e o E de eficiência. E aí quando chega aqui no artigo 4, no parágrafo 4, tem todos esses princípios, também vocês precisam ler todo o artigo. Então ele vai falar aqui que os atos de improbidade da administração portarão a suspensão de direitos político, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário na forma da graduação prevista em lei. Né? Então a Constituição ela deixou para que e sem prejuízo da ação penal. Então ela deixou para o legislador, o Constituinte deixou para que fosse regulamentado esse parágrafo 4º. E aí nós caímos aqui, né? Que ele fala aqui, na Lei 8429, dispõe sobre as sanções aplicadas em virtude da prática de improbidade. Tá? Bem, e aí nós vamos falar aqui, essa legislação ela teve uma alteração posteriormente em 2021, mais recente, tá? Então o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado no exercício da sua função, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. E se for patrimônio privado, aí é uma outra situação, é uma outra legislação. Aqui a gente está falando da propriedade pública, tá? Como se vai se dar. Então, a lei ela vai definir o que é improbidade administrativa. Então, ela vai falar assim: considera-se improbidade administrativa as condutas dolosa, tá? Tipificado no artigo 9º e 10º, 10 e 11 da lei. Então, aqui no artigo 9º, 10 e 11, aqui ele vai falar aqui, ó. 9º, considera-se improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem devida em razão do exercício de mandato. Quem tem mandato? É o político. De função ou emprego ou atividade de entidade referida nessa lei. O emprego somos nós, que vamos querer aqui as nossas atividades, né? Então, quais seriam os tipos de crime? O que vai incorrer em improbidade administrativa? Receber para si ou para outro dinheiro de bem móvel e imóvel de qualquer outra vantagem econômica. Tá? Então, só dando um tópico que depois vocês vão ler, que eu não vou ficar assim repetindo, né, que está na legislação. Né? Então, só alguns tópicos. As vantagens econômicas de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar
exploração ou prática de jogos de azar. Isso que a gente fala, né? As bancadas. Tem a bancada disso, bancada daquilo, bancada daquilo. Então, alguns deputados são eleitos para aquilo, eles recebem umas vantagens, né? Quer dizer, não estou falando que tudo, em tese, eles não recebem, né? Mas se eles forem entrar nessa, já tem a legislação prevista, vai se aplicar aqui. Narcotráfico, usura, né? Aqui, ó. Geralmente é questão e outras atividades ilícitas. O 10. Vamos ver aqui qual seria o 10. Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário público. Aí ele vai definir também. Considera o ato que causa lesão ao erário público, ação, ou seja, ele fez ou ele deixou de fazer, né? Ele viu e ficou quieto. Quando fala em omissão, é tipo assim, ele viu e ficou quieto, ele tem um dever de agir, né? Ele não agiu. A ação é quando ele age, foi ele que fez. Aqui não, aqui ele viu e ficou quieto, né? Então, ao erário, qualquer ação ou omissão que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação e malbaratamento ou dilapidação dos bens, né? Então a pessoa, às vezes, ela está fazendo a administração de uma atividade pública e ele deixa aquilo ali simplesmente se deteriorar, né? Porque aquilo sendo deteriorado, o governo não vai ter mais interesse, a administração pública não vai ter mais interesse e outros vão pegar aquilo e vão lucrar em cima daquela atividade. Porque às vezes é uma atividade lucrativa, mas ele simplesmente deixa correr tudo, né? Então, e aí que vai falando, ó, facilitar ou concorrer de qualquer forma em devida incorporação de patrimônio particular, né? Então, ele permite ou ele concorre para a pessoa física ou jurídica, privada, utilize de bens, rendas, verbas, valores. Quando ele faz doação à pessoa física ou jurídica de bem diante despersonalizado, bem como ente despersonalizado, ainda que de fins educativos e assistenciais. Bem, rendas, verbas, valores. Aí, no artigo 11, né, ele vai falar aqui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, tá? Constituir que atenta contra a administração pública, ação ou omissão, né? Sempre aqui, ó, dolosa. Aí se for culposa, aí culposa não, tá? Aí não se enquadra. Então, mas você fala assim, pô, lá, mas aqui na lei o fato ele não está em nenhum desses três aqui. Fique tranquilo, existe outra lei que vai determinar em outra situação, tá? Aqui ela vai tratar somente dessas três questões de ato de improbidade administrativa, que importa o enriquecimento ilícito, tá? Que importa que causa prejuízo ao erário e que vai contra os princípios da administração pública, tá? Voltando aqui ao início, né? Aqui ela fala, o mero exercício, função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso com fins ilícitos, ele vai afastar a responsabilidade, né, por ato de improbidade administrativa, entendeu? Então, às vezes, o administrador público, né? Então, geralmente a gente fala assim, administrador público, aí bota logo na cabeça que é o prefeito, o governador e o presidente da república. Não, é o diretor de um hospital, o diretor de uma escola,
o diretor de uma empresa pública, né? Ele é o administrador público, tá? Então, aqui é importante esse início aqui, que ele vai definir a lei. Aplica-se ao sistema de improbidade nessa lei os princípios constitucionais de direito administrativo, ou seja, aquele que a gente falou, o LIMP, tá? Legalidade, pessoalidade, moralidade, ok? Então vamos lá para o quinto, ou para o nono. Aqui ele vai falando, aqui, essa aqui é importante. Ah, o cara roubou pra caramba, morreu e a família ficou rica, se deu bem. Negativo, tá aqui, ó. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário público, que enriquecer ilicitamente, estão sujeitos às penas e à obrigação de repará-lo no limite do valor da herança. Se o cara roubou 60 mil e o falecido deixou lá 200 mil, ele vai reparar somente 60 mil. Mas se o falecido deixou 60 mil e deixou um prejuízo lá de 200 mil, ele vai reparar aqueles 200 mil, tá? Quer dizer, não vai reparar, porque ele não deixou nada, aqueles 60 mil, ele vai fazer só, o limite dele vai ser só os 60 mil, tá? E o oitavo A, ele vai fazer aqui mais um esclarecimento. A responsabilidade sucessória que trata o artigo, também nas hipóteses de alteração contratual de uma outra empresa, alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societárias, tá? Então, o nono a gente já viu, 10 e 11, né? Então, vamos passar aqui para frente. Isso vocês vão ler com calma, tá? É só uma ideia para que vocês não esqueçam de ler. Aqui vamos falar da pena, no capítulo 3. Independente de ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, as sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação, está o responsável pelo ato sujeito a seguir. Então, ele cometeu um crime, né? Ou ele se apropriou lá da situação, ele também vai responder na esfera civil e na esfera criminal, tá? A gente viu muito desses casos na Lava Jato, por exemplo. E aqui também a perda de bens ou valores acrescido ilicitamente ao patrimônio, né? Na hipótese do artigo 9º da lei. Aí, isso aqui é importante, ó. A questão da pena. Aqui, ó. Nas hipóteses tal, a perda ou valores ilicitamente, a perda da função pública, né? O cara é concursado, ele vai perder a função pública. A suspensão de direito político até 14 anos. Né? Como é que é bonzinho, né? Até 14 anos. Pode ser 8, pode ser 2, né? O pagamento da multa civil equivalente ao valor acrescido ao patrimônio, né? Ou seja, ele roubou 100 mil, ele vai devolver aqueles 100 mil e vai aplicar uma multa de 100 mil, tá? Se for uma empresa, ela vai ficar proibida de contratar com poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais, direto ou indiretamente, pelo período não superior a 14 anos, ou seja, uma empresa ela causou lesão ao erário público, ela poderá ficar até 14 anos sem concorrer, participar de licitação, né? Ou ficar 3 anos, 4 anos, vai depender. Essa para a hipótese do artigo 9º. Para a hipótese do artigo 10, o valor será de no máximo 12 anos, tá? E no artigo 11,
o valor será até 14 anos. Tá? Então, vocês vão ver lá o artigo 11 lá. Tá? Até 14 anos. A questão penal é outra, essa questão aqui é de fazer contrato, né, com ente público. A sanção da perda de função nas hipóteses incisos 1 e 2, essa hipótese aqui, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha no poder público. Bem, a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar em virtude de situações econômicas do réu. Né? Porque a questão da multa, ela tem um valor pedagógico. Porque senão seria fácil, ele só devolveria o valor e estava tudo certo. Não. Essa multa é para que ela possa sentir no bolso. Né? Porque senão seria, para certas pessoas seriam fácil. Ficava presa e depois ficava rica. Não, ela tem que, além dela devolver, ela aplica uma sanção pecuniária também. Aqui vai falar das declarações de bem, tá? Após o exercício do agente público, que somos nós, que estamos fazendo concurso, fica condicionado à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, né? Então passei no concurso público, mas eu tenho lá 3 imóveis alugados, então vou ter que declarar. Por quê? Para depois verificar se ao longo dos anos a renda que eu tenho é compatível, né? A declaração que refere-se ao código será atualizada anualmente, tá? Procedimento administrativo e processo judicial. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente que seja instaurada uma investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Ou seja, uma pessoa, ela sabe de um fato, né? Então ela vai fazer uma denúncia, né, para a autoridade administrativa competente. Geralmente se faz junto às corregedorias né? Os órgãos públicos geralmente têm sua ouvidoria ou corregedoria, né? E aí eles vão fazer uma investigação, vai instaurar o processo. Ela poderá ser escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante e informação dos fatos e autoria. E vai indicar algumas provas que tenha conhecimento. Tá? E aqui vai que a autoridade administrativa ela pode rejeitar a administração em despacho se ela não tiver as formalidades do parágrafo 1º, tá? Ou seja, não tem prova, não tem nada, aí fica difícil de apurar qualquer coisa, tá? Atendido os requisitos, a autoridade determinará imediatamente a apuração do fato, né? E cada situação tem uma legislação própria, tá? E aplicada. Vamos aqui. Isso aqui estamos mais na parte administrativa. Então será feita aqui uma comissão permanente, conhecimento do Ministério Público, Tribunal de Contas. Dará conhecimento, essa comissão permanente de inquérito, né? Dará conhecimento ao Ministério Público do que foi apurado, ao Tribunal de Contas, a existência de processo administrativo para a prática da improbidade, porque aí eles têm mais recurso, tá? Aqui na ação de improbidade poderá ser formulada em caráter antecedente, ou seja, antes mesmo da ação já está correndo, ou depois, né, que seria incidente. O pedido de indisponibilidade de bens dos réus. Está sabendo, então vai bloquear aqueles bens que ele tem, tá? A fim de garantir a integral recomposição.
Porque senão ele vai pegar esses bens, vai passar para um, passar para outro e vai sumir com esse dinheiro, né? Com esses valores. Por isso que às vezes a gente vê aí a Polícia Federal apreendendo joias, imóveis, joias, veículos, essas coisas, embarcações, né? Vamos continuar aqui. Vamos passar. A ação para aplicação da exceção que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público e assegurará o procedimento comum. Isso aqui é uma outra lei do Código Civil que veio depois. Tá, então o Ministério Público ele vai fazer tipo um ajuste de conduta, né? Alguma situação para fazer esse ajuste de conduta, fazer essa situação de às vezes até um acordo, né? Como se diz, ó, você me devolve isso, faz isso, faz isso. Então o Ministério Público ele vai fazer essa situação. Por quê? Porque o Ministério Público é ele que defende os interesses da sociedade. Aqui é importante também que o foro do local onde ocorreu o dano à pessoa jurídica, o dano, né? Aqui é a pessoa jurídica de direito público. Para propor uma ação de quem refere esse artigo. A petição inicial observará o seguinte, né? A propositura da ação que se refere ao caput deste artigo, qual é o caput do artigo? É isso aqui, ó. Previnará a competência do juízo para todas as ações posteriores intentadas. Deu mais ou menos, novamente falando assim, na questão da Lava Jato, né? Que o juiz lá de Curitiba, 13ª Vara, o juízo, não é o juiz, o juízo, porque o juiz sai da vara e o processo continua lá naquela vara, né? Então, o juízo para todas as ações posteriores intentado da mesma causa de pedir. Às vezes tem dois réus, de imediato não só identificou um réu, depois tem outras situações conexas, então é esse juiz que vai julgar, esse juízo, né? Então aí tu vai ter a propositora da ação, ela terá os seguintes requisitos. É os requisitos da petição inicial, né? Aqui é uma legislação, como a gente fala de leis extravagantes, são leis fora do Código Civil, tá? Aqui o Ministério Público poderá requerer a tutela provisória adequada às necessárias nos termos da lei, dos artigos aqui do Código Civil que a gente vai verificar lá. A petição inicial será registrada nos casos, aqui a questão da inépcia da petição inicial, com o juiz não entender nada, não juntar o que com ler, né? Mas isso dificilmente ocorre. Vamos lá. Aqui, ó. Aí
Então, quando o processo, né, vai ter que obedecer, quem está estudando também o processo civil, nesse caso dessa lei, ele vai obedecer esses requisitos. E na ausência de alguma situação, o Código de Processo Civil que vai complementar. Tá? Mas se houver conflito entre esses requisitos aqui e o Código de Processo Civil, vai prevalecer isso aqui, que isso aqui é a lei específica. Ele prevalece sobre a lei geral. Tá? Opa. E aqui, aí na decisão que converter ação de improbidade em ação civil pública, caberá um agravo de instrumento. Então, quem está estudando lá processo civil sabe que o agravo de instrumento, porque isso aqui é um processo administrativo, não é uma sentença. Ele vai agravar aqui. Mas o réu, ele também tem direito de a ampla defesa, tá? E é importante saber que o fato dele ficar em silêncio, isso não quer dizer que ele está concordando, tá? E não é uma confissão, é um direito dele não fazer prova contra si próprio. Vamos pular mais um pouquinho aqui. Eu estou fazendo assim corrido, mas é importante que vocês façam uma leitura, né? E se alguma dúvida podem falar comigo. Tá, importante aqui, ó. Ação de improbidade é regressiva em caráter sancionário e destinará a aplicação das sanções de caráter pessoal previsto na lei. Aqui não constitui a ação civil, vedado seu ajuizamento para controle de legalidade de políticas públicas. Aqui, sempre quando vocês verem um parágrafo, o inciso, vocês vão lá no caput, né? Então, a sentença que julgar procedente a ação, né, fundada no artigo 9º e 10º, que a gente já viu lá em cima, condenará ao ressarcimento ao dano e a perda ou reversão dos bens e dos valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso. Aqui, o juiz poderá autorizar o parcelamento até em 48 parcelas mensais corrigidas, né? Aqui é requerimento do réu em fase de cumprimento de sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicadas em outras, já impostas em outros processos. Isso aqui é em eventual continuidade de ilícito. Ou seja, o cara era um ladrãozinho, ele tinha vários processos contra ele, aí junta tudo num processo só. Aí o que vai fazer? O juiz vai aplicar a maior sanção, a maior pena, isso está sendo discutido agora, né? Vai aplicar a maior pena e ele vai aumentar de 1/3 ou a soma das penas, o que for mais beneficiário ao réu. E aqui, na última parte, disposições penais, constitui crime de representação por improbidade administrativa o agente público terceiro beneficiado, quando o autor da denúncia ou sabe inocente. Ou seja, o camarada, ele sabe que o cara é inocente, mas só para infernizar a vida do cara e criar um constrangimento, principalmente em época eleitoral, né? O cara entra com uma ação, né? E aí depois prova-se que o cara não tem nada a ver, né? E aí ele vai responder pelo processo. Ele vai ter uma pena de detenção de 6 a 10 meses e multa.
Além da ação penal, o denunciante estará sujeito a indenizar. Bem, vamos parar por aqui, para que não fique muito longo e fico devendo outras legislações. Mas vamos aqui falar sobre a prescrição, é importante. Para aplicação das exceções previstas no artigo, prescreve em 8 anos, contado da ocorrência do fato, né? Então, o fato ocorreu estamos em 2026, 2014. Se 2014 para cá já deu mais de 8 anos, então está prescrita essa questão da aplicação da pena. Nos casos de infração permanente, o dia em que cessou a permanência. Então, o cara está roubando desde 2014. Ele parou em 2022. Aí, meu filho, vai responder. Tá aqui, ó. Tá? Então, como eu tinha falado, vamos parar por aqui. Eu espero que vocês leiam essa legislação, que é importante, que daí ela vai dar origem a outras legislações. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e até mais.